Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma entrevista da série de entrevistas que o BNC Amazonas vai fazer com os candidatos à eleição suplementar para o governo do estado do Amazonas. Essa entrevista de agora vai ser com a candidata do PP, a candidata ex-deputada federal Rebeca Garcia. Comigo aqui para participar dessa entrevista está a jornalista Rosiane Carvalho. Rosiane, bom dia. Bom dia, candidata. Bom dia, Rosiane, bom dia, Newton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer e uma oportunidade também estar aqui no BNC, falando com aqueles que te seguem, falando com aqueles que te acompanham, contando um pouco do que nós pretendemos para o governo do estado do Amazonas. Eu queria lhe deixar à vontade para que a senhora começasse falando do que a senhora gostaria de falar nesse momento, que mais lhe inquieta, que mais a senhora gostaria de conversar com o senhor eleitor nesse momento da campanha eleitoral. Então, Newton, tem tantas coisas, assim, normalmente a gente é conduzido, né? Mas tem muita coisa importante que a gente precisa conversar com o eleitor e aproveitar essa oportunidade. Em primeiro lugar, assim, aqueles que têm me acompanhado conhecem um pouco da minha história, que eu sou economista, que eu fui 8 anos deputada federal, que eu tenho certeza que vai nos ajudar em muito a abrir portas para o governo do estado em Brasília, o que é fundamental para parcerias, para convênios, para tomadas de decisões em Brasília em relação ao estado do Amazonas. Tive um trabalho que foi bem marcante, que talvez seja aquele trabalho que me conduziu na vida pública, que foi à frente de uma ONG, a Maria Bonita, que trabalhava a questão de gênero no estado do Amazonas. E, naquele momento, Newton, eu tive a oportunidade de perceber que eu tinha uma vocação para o público, né, que eu gostaria de poder ajudar mais a população do meu estado, as mulheres do meu estado, as famílias, e apenas estar na ONG me limitava. Você percebe que as decisões do nosso país são decisões políticas, né, e se você quer, de alguma forma, participar das decisões, é importante que você esteja envolvido com a política do seu país e do seu estado. Então, foi depois dessa experiência na ONG Maria Bonita, e querendo poder fazer mais e tendo alguns limites, que eu tive o pensamento de me lançar candidata a deputada federal, né, num ponto que muitos duvidavam que seria possível, por eu não ter uma imagem pública consolidada, mas nós percebíamos já naquele momento que havia uma mudança em relação ao novo, a uma renovação e até mesmo a participação da mulher na política do nosso estado e do nosso país. Eu aceitei o convite do senador Dornelles, na época, para se engajar ao partido e para me lançar candidata ao partido. Eles trabalhavam o aumento do número de mulheres no partido, e foi quando fui. E tive a felicidade de me eleger deputada federal. Como deputada federal, eu tive a oportunidade aí de fazer algo que eu queria ter feito na ONG Maria Bonita e não consegui, que era transformar em lei aquela lei da mama, como ficou conhecida, que é a cirurgia do SUS, reparadora, a mulher mastectomizada que não tinha o direito. Nós batalhávamos por isso à frente da ONG Maria Bonita, e por não ter um mandato, por não ter articulação em Brasília, nós não conseguíamos uma pessoa que apresentasse esse projeto. Então, com a apresentação desse projeto, nós consolidamos essa ideia de que é, sim, necessário participar da política para ver realmente, de fato, a transformação. Depois da experiência em Brasília, voltei para cá. Isso, na verdade, assim, não foi minha primeira experiência profissional. Eu sou formada em economia, passei pelo mercado financeiro, morei no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro, no mercado financeiro, e entre me formar em economia e trabalhar no Rio, aí foram 10 anos. Né? Voltei para cá, fui mais 8 deputada federal, depois voltei, trabalhei de novo aqui na iniciativa privada, no Distrito Industrial, o que foi muito importante para entender o lado também do distrito, como é essa burocracia que a máquina nos
coloca, né, nos impõe, né, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e a necessidade de desburocratização dos processos para que nós possamos ser mais ágeis, para que nós possamos incentivar o investidor que gera emprego e renda no nosso Estado. Então, tive essa experiência e depois fui superintendente da SUFRAMA por 1 ano e 7 meses, onde, à frente de um órgão tão importante como a SUFRAMA, e aí eu sempre ressalto, porque realmente foi algo muito marcante para mim essa experiência. Eu tive a oportunidade, eu digo que foi uma oportunidade, de ser superintendente da SUFRAMA no pior ano da economia do nosso Estado e do nosso país, que foi 2015, 2016. Então, assim, eu tive a experiência de ter que aprender a tirar leite de pedras, né? E eu penso ter sido uma experiência extremamente válida, porque, com a participação de todos os servidores daquela casa, e eu fiz questão muito de valorizar o servidor, os DAS que poderiam ter sido nomeados pela minha pessoa, eu abri mão para poder utilizar da meritocracia e reconhecer aqueles servidores que demonstravam ter mérito para ocupar esses DAS. Então, é um exemplo. Os DAS são cargos comissionados? Os cargos comissionados do governo federal, exatamente. Os cargos comissionados do governo federal são chamados de DAS. Então, inclusive, assim, a minha chefe de gabinete era uma servidora, que ainda é servidora da SUFRAMA, de 35 anos, mais ou menos, que eu não a conhecia antes de entrar lá. Então, assim, eu apostei, eu confiei, e eu tenho certeza que foi a melhor aposta, porque nós saímos com uma administração bem avaliada. A senhora acha que um governo estadual, com todas as alianças necessárias para uma campanha eleitoral, e que a senhora também teve que fazer, é possível esse tipo de gestão que a senhora implementou na SUFRAMA? Definitivamente, sim. Eu costumo dizer o seguinte: os nossos adversários, na tentativa de enfraquecer a nossa chapa, tirando o tempo de televisão, fizeram um trabalho para que nós ficássemos sem partidos, né? Então, assim, hoje eu tenho apenas 54 segundos na televisão, mas nós percebemos que a mensagem está chegando ao eleitor, o eleitor está satisfeito com o que está ouvindo nesses 54 segundos, e, na tentativa de me prejudicar, me ajudaram. Porque hoje, como governadora, eu terei condições de fazer uma gestão profissional. Eu não tenho que dividir o Estado com partido nenhum. Nós vamos colocar técnicos à frente das superintendências, ou à frente das secretarias, para poder fazer aquilo que é necessário num momento onde o nosso Estado precisa de austeridade. Não dá mais para brincar com o Amazonas. É preciso você cortar custos, é preciso você reduzir desperdícios, isso é imperativo. Se não fizermos isso, o nosso Estado estará comprometido seriamente por longo prazo. Então, é um momento de se rever e se repensar toda essa estrutura. Nós teremos apenas 1 ano e pouco mais que 2 meses de gestão. Esse é o ano de planejar um Estado para os próximos 20, 30 anos e acabar com as políticas de governo. Se construir uma política de Estado que pense 20, 30 anos para que nós possamos colher esses resultados lá na frente. E aí eu te falo da experiência, volto à experiência da SUFRAMA. Quando eu cheguei na SUFRAMA, a primeira pergunta que eu fiz: nós temos um plano diretor industrial, gostaria de conhecer, para saber o que eu preciso fazer para seguir as diretrizes que a indústria já tem construída. E qual foi a minha surpresa? Não havia esse plano diretor industrial. Então, a primeira providência foi construir um plano diretor industrial, pensando para os próximos 20, 30 anos. Porque, deixa eu te dar um exemplo. Se eu pretendo, daqui a 10 anos, estar exportando as motos do Polo Industrial de Manaus para a Europa, para a América do Sul, ou para a Ásia, para onde quer que seja, eu preciso, hoje, fazer algumas ações, Newton, que me permitam estar fazendo isso daqui a 20 anos. Então, se eu não planejar daqui a 20 anos, eu não sei o que eu devo fazer hoje. Então, eu vou virar uma mera carimbadora de papel. E não é isso que nós esperamos de um gestor.
Nós esperamos de um gestor alguém que planeje, alguém que crie metas, alguém que cobre essas metas, para que venha, de fato, esses resultados para a sociedade, para a população, para aqueles que estão pagando com seus impostos o governo do Estado. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão do seu vice, que é um tema da ordem do dia e provocou, inclusive, depois do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral na terça-feira, quando cassou o mandato, o registro do Abdala Frache, seu primeiro vice nessa eleição, que vocês substituíssem imediatamente pelo vereador Felipe Souza. Mas ainda assim está com pendência de deferimento, é o que a gente vê no espelho do registracande do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que a senhora explica para o seu eleitor a segurança jurídica da sua chapa? Então, o próprio desembargador Iedo, presidente do TRE, ele se pronunciou dizendo que tudo foi feito no prazo, né, que não tem problema nenhum no registro do Felipe e que o trâmite, esse deferimento, ele depende de um trâmite interno do TRE, né, não está sobre a alçada da chapa. Então, assim, o processo está correndo dentro do TRE, dentro do trâmite normal, no período normal que eles necessitam para fazer essa avaliação, mas, pelo que tudo indica, não deve haver problema nenhum, porque o Felipe entregou todos os documentos, tudo da maneira correta foi feita, no prazo necessário. Ele é ficha limpa nessas condições do TRE, também Justiça Eleitoral. Ficha limpa, então. No que diz respeito ao caso do Abdala Frache, enquanto tramitou no tribunal, enquanto a corte se reuniu para discutir a questão, houve muita a ligação da imagem do seu vice com formação de cartel, com crime contra a economia popular. E isso, de alguma forma, não prejudicou a sua caminhada, a sua candidatura? Não demorou muito para tomar essa providência, que acabou sendo uma providência provocada pelo tribunal, por uma decisão do tribunal? Eu penso o seguinte, Newton, nós fizemos uma aliança partidária com o Podemos. O Podemos indicou um candidato, o deputado Abdala. Eu acredito verdadeiramente que todos têm o direito de se defender, né? O que se criou foram muitos boatos em WhatsApp para prejudicar a candidatura. Graças ao meu bom Deus e o bom senso da população do Estado do Amazonas, eles entenderam, a população entendeu que, na verdade, o processo do Abdala, que é uma verdade, o que eu vou falar agora, ele está respondendo a um processo porque ele foi presidente de um sindicato e estava defendendo a sua classe, diferente do que tentaram passar, vinculando ele a qualquer tipo de desvio de recursos públicos, porque isso, sim, é um problema para quem está se candidatando ao governo do Estado do Amazonas, recursos públicos. Então, no caso do Abdala, ele era um presidente, ele alega que tem defesa, que ele está respondendo, e ainda cabe recurso. Se ele quisesse, ele ainda poderia estar candidato a vice recorrendo, porque ele acredita na sua inocência, né? E quem sou eu para julgar alguém? Eu acredito também, se ele diz que é. Só que ele foi extremamente grande e generoso para, no momento da decisão do TRE e do entendimento do TRE, perceber que aquela decisão iria simplesmente judicializar uma eleição limpa, onde as pessoas querem renovação, onde as pessoas querem mudança. E os nossos adversários, incomodados com o nosso crescimento, iriam se utilizar dessa ferramenta para, no lugar de estarem apresentando propostas ao governo do Estado do Amazonas e à população do Estado do Amazonas, estarem atacando uma situação que é meramente judicial e que cabe recurso. Então, foi uma decisão do próprio deputado Abdala se retirar da chapa. É uma decisão, na minha opinião, muito grande e generosa. Eu penso que poucos teriam a mesma hombridade de abrir mão de um mandato a um cargo federal
porque estão respondendo a algum tipo de processo. Ele abriu mão, tamanho é o desprendimento dele e tamanho é o compromisso da nossa chapa com a renovação e com a coisa séria. A senhora acha que essa questão da impugnação do seu vice, Abdala, e agora a possibilidade de impugnarem também em função do prazo, da discussão em torno do prazo? Não há possibilidade de impugnação por causa de prazo. A possibilidade de impugnação, ela há porque é um direito de qualquer mas candidatura. Não por causa do prazo, porque talvez o próprio presidente já se pronunciou. Pois é, o que pode acontecer é não ter uma decisão favorável a essa impugnação. Mas há uma movimentação de adversários para criar mais essa questão na sua candidatura. É isso que eu quero lhe perguntar. A senhora acha que essas questões que estão sendo criadas em torno do seu nome, do seu registro, é mais uma forma, é uma outra estratégia de ataque? A senhora disse que em outras eleições também teve aí ataque ao seu nome para não participar de eleição? Isso, faz parte. É cultural daqui, né? Vocês ouviram a entrevista até do presidente Lula, que mencionou o que é a velha política do Estado do Amazonas. E é simplesmente por isso que hoje eu sou candidata. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu não me perdoaria daqui a 20 anos olhar para trás e pensar que eu tive a oportunidade de botar o meu nome à disposição do povo do Amazonas e de um projeto novo para esse estado onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu constituí minha família, onde tive meus filhos. Eu não me perdoaria se eu perdesse a oportunidade de colocar o meu nome à disposição, sabendo que eu teria uma chance efetiva de chegar ao governo do estado do Amazonas. Então, faz parte dessas velhas práticas, é contra isso que nós estamos combatendo. Não esperem de mim que eu vá para o confronto, que eu vá apontar o dedo. Não sou eu que preciso apontar o dedo de ninguém. Lê do engano quem pensa que a população não lê por trás as intenções de cada candidato. O que eu quero é apresentar propostas, o que eu quero é dar uma alternativa ao nosso Estado, que existe alternativa fora do passado. Nós queremos projetar o futuro. A senhora e o seu grupo político, a sua chapa, fazem um esforço de se descolar das lideranças políticas. A senhora, durante o debate da Band, fez uma fala que teve uma reação muito forte nas redes sociais, quando a senhora disse que nunca esteve ligada a esses grupos políticos, nunca pertenceu ao grupo A, ao grupo B. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, mas lembrando que a senhora, por exemplo, foi candidata a vice de Braga, esteve nesse grupo político, fez parte do governo Omar. Eu queria que a senhora tivesse a oportunidade aqui de se explicar melhor sobre isso. Claro, é até uma oportunidade mesmo. Você acha que o Serafim é do grupo do Braga? Você acha? Estou te perguntando, Newton. O Serafim foi vice do Eduardo Braga. Eu não considero que o Serafim faça parte do grupo do Braga. Né? Hoje, você acha que o Omar faz parte do grupo do Braga? O Omar também foi vice do Braga. Alianças eleitorais são pontuais e quem decide essas alianças são os partidos, muitas vezes a nível nacional, como foi o meu caso. Eu, sinceramente, gostaria de ter sido candidata já em 2014. E o meu partido não me deu a oportunidade por entender que uma aliança com o PMDB a nível nacional era importante naquele momento para um cenário macro. Né? E eu me coloquei à disposição, não quis me rebelar, não quis fazer confusão, me coloquei à disposição. Esse ano, num primeiro momento, o Partido Progressista também pensou que o caminho natural das coisas seria reeditar a chapa de 2014. E eu já disse que eu não tinha mais intenção de ser vice. O meu próximo passo seria poder apresentar o que eu quero para o meu Estado. Eu não penso igual a todo mundo, eu penso diferente. Então, o partido indicou a deputada Conceição Sampaio. E, às vésperas da convenção, o PMDB entendeu que o melhor caminho não era o PP e a Conceição Sampaio. O melhor caminho era o PR e o Marcelo Ramos. Nós entendemos.
Agora, não é porque o PMDB escolheu o PR para ser parceiro que o PP não tem direito de desenvolver um projeto para o Estado. O Estado que nós trabalhamos por ele. O Estado que nós queremos ver avançar. O Estado que nós enxergamos precisar de muitas coisas ainda para ajustar essa máquina. Entendemos que nós podemos, de alguma forma, contribuir nesse processo. Então, é muito egoísmo achar que, porque uma pessoa é candidata, ninguém mais pode ser. É tirar o direito do cidadão de querer pleitear um cargo que é tão importante para o futuro do nosso Estado. Então, eu penso que tenho o direito, sim, de ser candidata. Eu tenho o apoio do meu partido nacional, eu tenho o apoio do meu partido regional e, pelas pesquisas, eu tenho o apoio de grande parte da população do Estado do Amazonas. Por que eu não poderia ter esse direito? A senhora citou aí a união de 2014, foi uma união que surpreendeu naquela ocasião, porque havia uma crítica, havia uma polêmica muito grande em função de um veto que aconteceu ao seu nome, e acabou a senhora decidindo, no final, não se lançar candidata a prefeita, em 2012, mas houve toda uma situação de bastidor e atribuíram esse veto a uma articulação do senador Eduardo Braga. Então, em 2014, essa união acabou surpreendendo todo mundo. Agora acontece novamente esse veto da participação do PP nessa coligação, para essa disputa desse ano. A senhora acha que é possível reconstruir em algum momento, em função das questões das alianças políticas e outra eleição, uma união novamente com o senador Eduardo Braga, ou esses dois vetos ao seu nome, e nessas condições a senhora acha que é complicado restabelecer isso? É isso assim, que, de repente, as pessoas não entendem, né? A aliança política, a aliança eleitoral, nada tem a ver com a relação. Eu vou te falar uma coisa. O significado do meu nome, Rebeca, é aquela que une, é aquela que agrega. Eu, governadora do Amazonas, tenho certeza que terei, na pessoa do senador Eduardo Braga, um grande defensor do Estado do Amazonas. Porque o papel de senador é importantíssimo. Em momento algum, eu deixarei de conviver, seja com o senador Eduardo Braga, seja com o senador Omar Aziz e seja com a senadora Vanessa Graziotin. Chega dessa coisa pequena de, se eu estou de um lado, eu não me comunico com o outro. Dessa maneira, o nosso Estado só andará para trás. Nós precisamos de união. Sem união, o Amazonas não avança. Nós somos poucos em relação às outras bancadas federais, se nós formos avaliar os números de deputados federais. Nós precisamos ter união, e eu vou além. Não só a união da bancada do Amazonas, mas a união de toda a bancada da Amazônia Ocidental e do Amapá, nos pleitos que dizem respeito à economia do nosso Estado. Se não formos unidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso estarmos juntos. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. Eu só estou falando o que eu acabei de dizer, defendendo o direito que qualquer cidadão amazonense tem de colocar o seu nome à disposição da população. E a população vai entender o que é melhor. E se amanhã a população entender que o meu nome é o melhor, eu vou agradecer. Se a população entender que não é o melhor, eu também vou entender e vou continuar brigando e defendendo o meu Estado da mesma maneira e com a mesma força. A senhora acha que, de repente, essa ideia que a senhora está colocando de independência, de fazer uma política em que as alianças, as coligações pontuais, elas não representam um vínculo, está dominando o momento político? Eu falo disso porque, por exemplo, ontem, em um ato da sua campanha, houve a apresentação de prefeitos, por exemplo, prefeito do PROS, do governador José Melo, do governador Kassado, está na sua campanha. O Sabá Reis, que é do PR, que o partido dele cedeu o vice para Eduardo Braga, foi apresentado ontem na sua campanha. Isso também está envolvendo outras peças políticas? É algo do momento? Essa independência, essa liberdade de apoiar quem quer que seja, se posicionar como quer que seja? Eu penso que, em relação aos prefeitos do PROS, eu penso que eles ficaram um pouco órfãos depois da saída
do professor Melo da frente do governo. Eu penso assim, tanto é que eles estão espalhados em todas as coligações. Você tem prefeitos apoiando todos os candidatos do partido do PROS. O Sabá, ele colocou que, na situação dele, no ponto dele, ele tem uma identificação. Ele se identifica com a nossa chapa, com o nosso pensamento, e ele acredita que o partido do qual ele faz parte não é um partido perseguidor, não é um partido que vai puni-lo por achar que o melhor caminho não é exatamente aquele que o partido escolheu, e dessa maneira ele se posicionou ontem. Ele contou um pouco de uma história que nós já tivemos no passado, é uma história que ele enxergou na minha pessoa, uma pessoa de fibra, uma pessoa firme, uma pessoa que tem condições de estar à frente do governo do Estado do Amazonas e ajudar, e ele gostaria de ver esse projeto realizado. Então, dessa maneira, ele optou por caminhar ao nosso lado. Pois é do Sabá que eu estou falando. Candidata, a senhora era parte da ação que motivou a cassação do governador José Melo. Isso. E, portanto, como parte, a senhora teria direito de recorrer dessa decisão, porque havia ainda uma discussão em torno do segundo colocado assumir. Por que a senhora não recorreu? Por que a senhora participou da decisão com o senador Eduardo Braga de não recorrer para que assumisse automaticamente o segundo colocado? Então, de imediato foi uma decisão do candidato Eduardo Braga não recorrer, né? Então, eu respeitei, e aí também respeitei o direito de me lançar candidata, né? É uma eleição atípica, num ano onde nós não temos eleição. Em 2014, eu fui candidata, e se nós formos falar de quem saiu no maior prejuízo, a única pessoa que ficou sem mandato fui eu. Eu fui a única pessoa que ficou sem mandato, e nem por isso nunca apontei o dedo para ninguém, joguei isso no colo de ninguém, até porque eu acho que essa foi uma decisão minha, ser candidata, e o risco era meu. Até porque também não sou apegada a cargos, né? Então, assim, não tendo mandato e tendo uma eleição em 2017, nada mais natural que eu me lançasse candidata. A senhora é a favor da eleição direta? Há toda uma discussão em torno dessa possibilidade de eleição indireta. O que a senhora pensa a respeito dessa? Eu penso que a Constituição está acima da opinião de qualquer pessoa. E se é constitucional que se tenha uma eleição direta, então que a eleição seja direta. E como é a convivência com outros políticos que apoiam a senhora nessa eleição direta e que defendem claramente a eleição indireta na Assembleia Legislativa? Dá para administrar, dá para ser a favor de uma eleição indireta e apoiar a senhora ao mesmo tempo nessa eleição direta? Eu penso que a posição é uma eleição indireta. Eles entraram com o recurso muito antes da decisão da minha candidatura, muito antes de virem me apoiar. Então, já havia um processo andando nesse sentido, mas eles entendem que hoje a realidade nos mostra que a eleição será direta. Eu penso que seria até uma irresponsabilidade, considerando o quanto já se foi gasto, né, tanto pelo poder público, pela justiça, quanto pelos candidatos, o quanto já se foi gasto trocar a regra do jogo nesse momento. Eu penso ser uma irresponsabilidade. Mas, enfim, se porventura vierem a decidir a ter uma eleição indireta, nos resta aceitar. Mas eu sou contra. Eu acho que já no momento, no processo, no momento que nós estamos vivendo, é algo que não dá mais para andar para trás. Eu penso a eleição direta ser o caminho natural das coisas. Eu gostaria de abordá-la sobre a questão de propostas. E aí eu fui até o sistema do Tribunal Regional Eleitoral para estudar o seu programa de governo, as propostas que foram registradas, e a sensação que ia me passando à medida que eu ia lendo as suas propostas é que elas ficaram mais no campo das ideias e da linha geral, e que é um posicionamento que a sua chapa registra ao fim, no último parágrafo, dizendo que são premissas em linhas gerais
Então, mas, de certa forma, ainda assim, eu queria que a senhora detalhasse alguma coisa, se já foi pensado de lá para cá, do que tem, por exemplo, para a área de saúde, o que fazer, o que tem pontualmente propostas já definidas? Tem muita coisa definida já. E qual foi a nossa intenção? A nossa intenção, na verdade, foi construir um plano de governo participativo. Então, como nós não havíamos tido tempo por ter decidido lançar a chapa um dia antes, 2 dias antes de apresentar o plano de governo, nós apresentamos diretrizes administrativas e construímos, durante o processo da campanha, esse plano de governo que será publicado neste final de semana, com propostas efetivas. Nós vamos publicar no nosso site e todos terão acesso. Então, nós já temos debatido bastante propostas nas mais diversas áreas, área de segurança, geração de emprego e renda, área da saúde. A gente cita esses 3 por conta de serem as pautas que mais afligem a população do estado do Amazonas. Então, nós temos, assim, não sei se você quer que a gente fale individualmente de cada um, eu posso falar. Em vários pontos nas áreas que a senhora coloca nessas linhas gerais, no seu plano de governo apresentado no TRE, a senhora fala sobre a valorização dos funcionários públicos, da saúde, da educação, mas, como a senhora acabou de expor, não vai detalhadamente de como vai se dar essa valorização. Certo. Seria o quê? Concurso? Seria valorização em aumento de salários? Seria qualificação, seria reparar injustiças a partir de uma gestão de corte de custos, e todos os segmentos que eu tenho conversado, eu tenho deixado uma coisa muito clara. Nós podemos até perder uma eleição, mas nós jamais perderemos o direito de olhar nos olhos das pessoas que nós estamos conversando durante essa campanha. Então, nós temos sido assim, bastante honestos em relação à realidade orçamentária do nosso governo e do nosso Estado. Para que sejam reparadas essas injustiças, nós precisamos da austeridade, nós precisamos cortar custos, nós precisamos reparar desperdícios, né? E, a partir daí, com a sobra desses recursos, reparar essas injustiças, sim, porque são injustiças. Você pensar que tem professores que não têm o seu salário reparado aí há mais de 3 anos, já tiveram uma perda de 27,5%, e você considerar que o Amazonas foi o 2º estado que mais cresceu no IDEB, não foi uma ação do Estado, foi uma ação desses servidores, foi uma ação desses professores que decidiram, mesmo não estando satisfeitos com a questão salarial, entenderam que a missão deles era passar conhecimento. E passaram, e tanto é que a educação no nosso Estado melhorou. Então, essas injustiças, elas precisam ser reparadas, mas elas precisam ser reparadas com responsabilidade. E, para isso, precisa se cortar custos. Eu tenho dito uma coisa, o Estado de Goiânia, ele trabalha com pouco mais de 10 secretarias de maneira muito enxuta, muito correta. Nós, entre secretarias, autarquias e tudo aquilo que tem status de secretaria, temos mais do que 50. Mais do que 50. Se o governador quiser sentar com cada secretário desse durante o ano, não vai conseguir ver ele mais do que 6 vezes no ano. Como é que você vai fazer gestão? Você precisa enxugar essa máquina de maneira correta, pé no chão, sem causar nenhum prejuízo para o serviço, e sempre lembrando, cortar custos não é cortar serviços. A população está carente de serviços. É cortar cargos comissionados também? Se necessário for, mas é cortar também desperdícios. Contratos que precisam ser revistos. Contratos que nós sabemos que estão muito acima daquilo que é o que está sendo oferecido em serviço para a população do Estado do Amazonas. É rever esses contratos, é criar opções. Você pode criar aplicativos, e nós irei criar um aplicativo de compartilhamento de viaturas.
Isso já foi feito em outros estados. Isso funcionou. Não precisa, numa secretaria, ter 30 carros. Basta ter 2, 3, e quando alguém for sair, usa aquele carro, chama pelo aplicativo. Se não tiver aqui, chama de outra secretaria. É um compartilhamento. A tecnologia tem que estar ao nosso serviço, aliada do serviço público. E nós temos tecnologia hoje para baixar custos. Então, isso é um exemplo do que eu estou dando. Seria, do que pode ser seria um Uber estadual, Uber público, Uber... É como se fosse um Uber estadual, para que se entenda melhor. Mas é exatamente isso. O subsecretário vai sair e o carro... E está precisando de um carro. Ele vai lá no aplicativo dele, ele chama o carro, e o carro que tiver disponível no governo do estado vai lá e atende. Ele não precisa ter parado na garagem dele um carro que talvez ele nem use naquele dia, mas que o governo está pagando todo dia por ele estar parado ali naquela garagem. E foi uma coisa que eu fiz no Suframa. Primeira coisa que eu fiz foi cortar um carro do superintendente. A senhora usava o seu carro particular? Não, tinham 2 carros do superintendente. Eu não entendia isso. Eu ia e voltava para a Suframa todos os dias no meu carro particular. E eu utilizava lá quando ia fazer alguma reunião de trabalho, porque muitas vezes você não tem onde estacionar o carro. E eu que dirigia o meu carro. Então, você não vou ter uma reunião lá no Sebrae, lá na Leonardo Malcher, não tem onde parar. Então, a pessoa não tem condições de ir dirigindo para uma reunião. Então, eu utilizava o carro da Suframa para ir às minhas reuniões. Mas, para sair da minha casa e para voltar para a minha casa, eu usava o carro particular. A não ser aquelas vezes que eu estava em alguma reunião já próxima da minha casa. Aí já me deixava no caminho. Mas, de outra forma, eu usava particular. Mas o que me chamou a atenção foi um superintendente ter 2 carros. Uma pessoa não usa 2 carros ao mesmo tempo. Voltando a essa questão da valorização dos servidores públicos, eu não consegui entender exatamente como é que isso vai se dar. É possível prometer, com responsabilidade, aumento de salário ou realização de concurso para um ano em que tem tanta coisa para ser, como a senhora mesmo coloca, para ser ajustada, e um ano que ainda é de crise econômica, crise política? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos assumindo compromissos no sentido de, a partir desta reforma, onde a máquina se enxugue, a prioridade será o servidor. A prioridade será o servidor. Nós vamos criar condições para que esses recursos venham a existir, para que a gente possa reparar essas injustiças. Poderia chegar aqui e falar com vocês 1 hora tudo que as pessoas querem ouvir. Porque, como o próprio Nilton estava falando antes da gente entrar no ar, ninguém hoje faz mais campanha sem pesquisa. E uma pesquisa te diz exatamente o que cada segmento quer ouvir. É muito fácil o político chegar e falar. Agora, é uma irresponsabilidade ele chegar e falar aquilo que ele já sabe que não pode se comprometer. Isso é uma irresponsabilidade. Eu posso até vir a me comprometer com algo que, por questões burocráticas ou por questões outras que fogem da ossada do governador, não se realizem. Mas, sabendo que não há condições de fazer, enfim, é irresponsável. O que não dá para se comprometer em um ano? Dá para se comprometer em gerar, aumentar a geração de empregos no Estado? Não na máquina, mas geração de empregos. Vamos falar em geração de empregos. Só a propósito, a senhora falando que assumiu a superintendência, falou da sua experiência, mas foi num período em que houve uma baixa no número de postos de trabalho. Depende. Houve uma baixa em alguns segmentos e aumentou muito outros. Né? Assim, com uma única viagem minha a São Paulo, nós trouxemos quase toda a produção do Paraná, da Positivo, para Manaus. Isso você pode ir lá e conferir. Você vai ver quantos postos de trabalho aumentaram naquela empresa. O segmento de telefonia celular aumentou também. Aumentou também, dos aparelhos. Né? Então, assim, segmentos aumentaram, segmentos baixaram, mas segmentos baixaram não só por conta da economia, mas pela automatização das empresas. Então, o que é importante? É importante se atrair investimentos em segmentos que nós não produzimos aqui no Polo Industrial de Manaus. E isso é uma missão, isso é uma iniciativa política.
fazer uma missão para que se visite empresas que não produzem os seus produtos aqui e que passem a produzir. Por quê? Qual é a situação? O que acontece hoje? Hoje, por mais que todas as empresas do polo industrial de Manaus passem a produzir tudo que já produziram no melhor momento do nosso polo industrial, jamais terão o mesmo número de empregados, de funcionários. Jamais. O seu plano de governo registrado no TRE não faz referência ao setor rural, produção rural. Mas nós... evidentemente não tem como fazer um governo sem pensar esse setor. Claro, e gostaria de lhe ouvir a respeito disso. Não, então, por que nós não colocamos? Porque nós não tínhamos tempo de ter sentado com a FAE, que é a Federação da Agricultura. Hoje nós já sentamos e estará contemplado no nosso plano de governo. É o lado de nós empresários. Não tínhamos sentado com os pescadores, nós não tínhamos sentado com a agricultura familiar. Hoje, tendo sentado com essas pessoas, e já que eu defendo um governo participativo, eu não poderia apresentar um plano de governo que saísse da minha cabeça. Afinal de contas, quem entende de piscicultura é o piscicultor, não sou eu. Eu entendo de gestão. Eu entendo de encontrar as soluções para viabilizar aquilo que vai funcionar de acordo com o que o piscicultor pensar. Agora, falando em interior do Estado, que é o que a gente está falando de setor primário, está ligado ao interior do Estado, nós sabemos que todas as políticas de desenvolvimento econômico para o interior do Estado foram políticas falidas, uma vez que você vê o ICMS do Estado do Amazonas concentrado 95% em Manaus. Em Manaus. Então, isso é um resultado de uma política que não deu certo no passado. Nós queremos construir alternativas para o futuro. E alternativas que já podem, nesse um ano, começarem. Por exemplo, por que o fardamento escolar de uma criança que estuda em Maraã, por exemplo, precisa ser fabricado em Manaus? Ele não precisa ser fabricado em Manaus. Existem cooperativas de costureiras em Maraã que costuram tão bem quanto as costureiras de Manaus, que já, de cara, poderiam estar fazendo esse fardamento. Então, no nosso plano de governo, que você vai ver no nosso site, ele contempla a regionalização do fardamento escolar. A regionalização do fardamento escolar é algo possível, é algo viável, que irá baixar custos e que irá gerar emprego e renda no interior do Estado. Quando nós falamos da mineração, nós pensamos na mineração da forma que foi feita no Pará. Nós temos que pensar que nós temos que aprender com os acertos e com os erros. O Pará errou na sua política de mineração e hoje paga um preço internacional por conta disso. Mas nós podemos aprender com esses erros e aprender com o nosso know-how da indústria e casar a nossa indústria com a nossa mineração. Hoje, Newton, o Amazonas exporta estanho, vai para São Paulo, beneficia, transforma em solda e essa mesma solda volta para o polo industrial de Manaus. Por que não uma missão do governo a essa indústria que faz solda, convidando ela e apresentando o pacote de benefícios que a nossa região tem, que não são poucos, são muitos, se você considerar os da Zona Franca, se você considerar o da Sudã, se você considerar ICMS, se você considerar uma série de incentivos que nós temos aqui, e a gente não pode considerar um incentivo isolado, é um pacote, você vende esse pacote de incentivo e é competitivo. E é. Porque, se não fosse competitivo, nós não teríamos tantas multinacionais no polo industrial de Manaus. Traria essa indústria para cá, que ela não só poderia ficar no polo industrial de Manaus, como ela poderia ficar ao lado do Pitinga, de onde estão tirando o estanho. E fazer a industrialização e gerar emprego e renda lá. É necessário que seja feita uma ação nesse sentido. E nós faremos. Nós faremos porque sabemos que é um caminho de solução. Acreditamos, entre outros minérios que estão saindo daqui, enfim, que a gente a conversa não vai se ater só a isso. Mas nós temos a questão da piscicultura,
Newton, deixa eu te falar. Nós não temos um plano estadual de turismo para o Amazonas. Seu Parintins, por exemplo, poderia estar contemplado num plano estadual que, quando você faz um plano estadual, que chamam de Master Plan de Turismo, você esquadrinha todo o estado e suga toda a potencialidade turística de cada local. Se Barcelos é um local para pesca esportiva, vamos potencializar. Se Manaus é um local para a gente estar fazendo eventos, para a gente estar vendendo a nossa cultura, para a gente estar vendendo o nosso teatro e a nossa história, vamos colocar. Se Parintins tem o nosso festival, vamos colocar. Se Borba tem o turismo religioso, vamos colocar. O Pará fez isso. Hoje o Pará conseguiu colocar no mapa internacional Belém como a capital da gastronomia amazônica. Belém tem características. E por que eu estou usando o Pará? Porque tem características muito parecidas com a nossa. Eu não vou usar exemplos da Espanha, nem de Pernambuco, que tem mar, ou outro lugar. Belém é muito parecido conosco. E por que não fazer uma aliança com os nossos irmãos do Pará? Quem vem da Alemanha para visitar Belém, podia, num pacote, vir a Manaus, já que vem de tão longe, e a Barcelos pescar. Afinal de contas, nós temos aí uma série de oportunidades. A indústria do turismo é uma das indústrias que mais emprega no mundo. Mais emprega. Você vê lá em Parintins, naqueles 3 dias de festival, o que movimenta a cidade. Então, você movimentar o turismo do Estado é fundamental. A gente viu quando teve a Copa do Mundo. Quando teve a Copa do Mundo, nós passamos por uma Copa do Mundo aqui, no momento em que tinha um festival de Parintins. Não se viu um pacote atrelado àqueles que vieram à Copa do Mundo para vender Parintins. Isso é planejamento, isso é gestão. Ninguém faz gestão sem planejamento. Nós precisamos planejar o nosso Estado para o futuro. Se nós não sentarmos e perdermos um tempo para esse planejamento, nós iremos continuar pagando caro no futuro. É o momento de se repensar. Deixa eu falar um pouco aqui para o internauta, até mesmo para dar um tempo aqui para nossa entrevistada tomar uma água, e dizer que você pode curtir a nossa página. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta, que você recebe as notificações, segue a gente no Facebook, você recebe as notificações das transmissões ao vivo que a gente faz todo dia aqui no BNC. Agradecer a você também que está curtindo e compartilhando nossa transmissão, que já se aproxima aí na casa das 4.000 pessoas alcançadas até aqui. Senhora, em que pese a sua exposição, a sua performance, do conteúdo que a senhora adquiriu, né, nessas experiências profissionais, tudinho, ainda tá, aqui na live mesmo tem comentários dizendo que a senhora é marionete, fazendo indicações ao seu pai. E o que a senhora pode dizer para o eleitor que tem essa dúvida a respeito da sua autonomia política, da sua autonomia de gestão? Deixa eu te falar, eu tenho conversado muito com o eleitor, né, e a gente sabe que isso aí é plantado. Todo candidato tem exército para ficar falando mal do outro, para ficar xingando o outro, para desqualificar. Não tem, foi uma decisão que nós tomamos. Foi uma decisão que nós tomamos. Desde o início. Não vão, até porque não precisa, porque estão se matando os dois. Não precisa. Os dois quais? Os dois que estão aí com chances de chegar ao segundo turno. Então, assim, não há necessidade. Sinceramente, não há necessidade. Existe essas fakes que atuam dessa maneira também. E acho até que eles estão atuando um pouco menos nessa eleição. É uma coisa a se investigar, né, nessa coisa da comunicação. Mas existe também algumas coisas, alguns ataques que eles fazem publicamente ou indiretamente de alguns candidatos a sua imagem em função disso. Como se a senhora fosse mais frágil, que não pudesse tomar algumas atitudes. A senhora até falou isso no dia do anúncio da sua candidatura, que nunca deixavam chegar a sua vez, como se a senhora não tivesse preparo. Então, é isso que eu quero lhe perguntar, para essa imagem que não é de agora, que está sendo associada, mas que às vezes pega no eleitor, cria dúvida nas pessoas. É uma pena, sabe o que é isso? Ainda é um pensamento machista. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu pensei em ser candidata a prefeita, eu lembro que o ACM Neto, que foi um colega meu deputado, que hoje é prefeito de Salvador, ele é bem mais novo do que eu.
E, naquele momento, chegaram e falaram assim, Rebeca, tu ainda é muito nova. Rebeca, tu ainda tem muito tempo. Rebeca isso, Rebeca aquilo. Sempre tem uma desculpa para a mulher. O ACM Neto, não, está na tua vez, está na tua hora. Ele é muito mais novo do que eu. Já tinha a idade para ser. Eu, como por ser mulher, por acharem que a mulher... não é porque a gente trata as pessoas bem que a gente não tem firmeza, não. Eu vou tratar as pessoas bem sempre. Eu vou falar manso sempre, porque é o meu jeito. Eu não vou mudar, eu não vou ser agressiva para poder pensarem que eu vou mandar melhor ou que eu vou comandar melhor. Eu vou continuar a ser quem eu sou, tratando as pessoas do jeito que eu trato. E se, porventura, acharem que é melhor ter alguém que grite, alguém que fale duro, alguém que fale, jamais vão encontrar isso em mim. Agora, eu continuo insistindo. Isso é subestimar as mulheres. Isso é achar que, porque a mulher é mais delicada, a mulher tem essa coisa de mãe, realmente, de chegar e olhar uma criança e ter vontade de beijar, de ter vontade de abraçar, de ter vontade de carregar, isso a fragiliza. Eu, por outro lado, penso que isso a humaniza. Né? E se eu precisar perder a humanidade para ser governadora do Amazonas, aí eu prefiro abrir mão do cargo, porque eu jamais vou deixar de ser humana. Os candidatos homens fazem muito isso de carregar criança em época de campanha, né? Também. Exatamente, de maneira bem forçada, mas fácil. Como é que está sendo a participação do governador Davi Almeida na sua campanha? Ele tem participado na hora que lhe permite, né? Ele é governador durante o dia, né? À noite ele tem ido em algumas reuniões, não tem ido a muitas, mas ele tem, acima de tudo, sido um grande torcedor. Né? Ele, desde o primeiro momento, desculpe que eu estou um pouco entupida, ele, desde o primeiro momento, pontuou que da parte dele, houve um entendimento que havia se desenhado um cenário para que nenhuma nova liderança aparecesse no estado do Amazonas. E como ele defende a possibilidade de uma nova liderança, ele enxergou na minha candidatura essa possibilidade. Então, ele tem torcido muito, ele tem ido até onde o permite, ido às reuniões que lhe é permitido, fazendo o que lhe é permitido, e, para mim, é uma honra. É uma honra poder ter o reconhecimento de uma pessoa que, acima de tudo, é uma pessoa de bem. Ele é uma pessoa de bem. O presidente do TSE esteve ontem aqui, o presidente Gilmar Mendes, e ele falava da preocupação da Justiça Eleitoral em que os gestores que se lançam à reeleição ou que apoiam algum candidato na eleição abusassem da máquina para apoiar o seu candidato. Essa eleição, não por acaso, está sendo promovida em função desse uso da máquina, né, de compra de votos com dinheiro público. Quais cuidados a senhora está tomando ou a senhora não tem se preocupado com isso em relação à influência dessa máquina na sua campanha? Eu vou lhe falar. Eu, Rebeca, não tenho acesso nenhum à máquina. A informação que eu tenho é que a máquina tem trabalhado muito mais para os outros, até porque foram os outros que montaram a máquina. O Davi está aí há 2 meses e fez algumas mudanças recentemente, justamente por receber denúncias com fotos da máquina estar trabalhando politicamente para candidatos. Então, ele até me informou, eu não sei se já fez, mas ele me informou que ele ia entrar com algumas ações no Ministério Público em função da situação que foi construída no Estado de se utilizar a máquina para trabalhar para candidatos. Né? Então, isso é importante deixar bem claro. Né? Essa máquina que está aí não foi nomeada pelo governador Davi, né? Foi nomeada por outros. Né? E essa máquina estaria, sim, trabalhando para outros. Esse foi um fato constatado pelo governo do Estado através de denúncias.
No seu plano de governo apresentado lá no TRE, a senhora tem um tópico que fala sobre transparência e combate à corrupção. Ontem nós entrevistamos o candidato do PT na eleição, o Zé Ricardo, e ele, ao falar desse assunto, ele disse que o PP é um dos partidos que mais tem deputados e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Qual é o know-how... O Zé Ricardo do PT. Exato. Ah, tá. Qual é o know-how do PP para essas propostas... Deixa eu lhe falar uma coisa. Em relação ao combate à corrupção. Esse é o maior orgulho da minha vida. Eu vou te falar, é o maior orgulho da minha vida. A única vez que eu fui mencionada nisso foi por um delator dizendo o seguinte: eu não sei para quem eu dei o dinheiro, mas eu sei para quem eu não dei. Esperidião Amin, Rebeca Garcia e Bolsonaro. Isso saiu na Folha de São Paulo. É o maior orgulho da minha vida. Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente no Congresso dentro de um partido altamente contaminado. O que não é fácil, não. O que não é fácil, não. Eu vou lhe dizer. Precisa ter pulso firme e certeza de que você tem compromisso com o que é sério. E é dessa maneira que eu quero governar o Amazonas. A senhora recebeu alguma proposta para receber propina, para participar de esquemas dessa natureza? Eu ouvi isso de um deputado do Rio Grande do Sul. A assombração sabe para quem aparece. Para mim, nunca apareceu. Bem, a gente está caminhando para o final da entrevista. Quero agradecer aqui as pessoas que estão colaborando, que estão curtindo e comentando. Agradecer aqui Yasmin Bento, está comentando. Essa é a minha governadora. Jorge Mário Martins, Bolsonaro 2018. Fabrício Rocha, repórter querendo colocar a Rebeca na lama do PT. Ela é ficha limpa, PT acabou com o país junto com o PMDB. João Oliveira, tem gente que tá doido por uma boquinha no 12 e deu uma gargalhada. Luiz Carlos, Rebeca 11, Jorge Tavares, chega já, deu 12. Kleber Romão, Jorge Mário, perfil falso. Está monitorando os fakes. Está monitorando. O Kleber Romão foi aquele candidato a vereador do DEM, né? O deputado Abdala Frade está acompanhando a entrevista também. Parabéns, Rebeca. Abraço para Abdala. Deixa eu ver aqui quem mais está comentando. Orlando Muniz, Rebeca vai derrotar um primeiro turno e o outro no segundo turno. Eles estão mortos politicamente. E coloca o 11 aí. Yasmin Bento, já falei, no lugar de mulher, onde ela quiser. Exatamente. A senhora confia no segundo turno, candidato? A senhora acha que o Estado do Amazonas está preparado para ter a primeira governadora? Primeira mulher governando o Estado? Eu penso que o Amazonas está preparado há bastante tempo, né? O Amazonas é um estado de mulheres fortes, de mulheres guerreiras. Quando você conhece uma mulher que é presidente de um sindicato de pescadores, você percebe o orgulho que nós temos de ser mulheres e de estarmos aonde nós quisermos, como o nosso acompanhante aí colocou. Então, assim, a mulher, se ela quiser amanhã estar na política, se ela quiser estar à frente da empresa, ou se ela quiser estar na cozinha da casa dela, é um direito dela. Não cabe a ninguém julgar e dizer a hora que é para ela estar, onde ela quer estar. Então, o Amazonas está preparado para ter uma mulher governadora, o Amazonas está preparado para mudar o cenário político. Eu não sou de apontar o dedo para ninguém, né, a não ser que eu seja provocada, porque também quem muito se abaixa, né, mostra os fundos, já diz o ditado. Então, você precisa se defender, né? Você precisa se defender. Nós também não somos, enfim, para ficarem falando o que querem, inclusive inverdades, né? O que é uma pena, porque às vezes apelam para baixarias, apelam para mentiras, né, de maneira errada. Um parênteses, a última pergunta. A senhora recebeu uma multa de 4 mil, foi uma proposta, uma ação da coligação do senador Eduardo Braga por litigância de má-fé, por acionar a justiça com questões que, segundo ele, iam só prejudicar a defesa dele. A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Olha, eu vou ser bem sincera, essas questões eu não acompanho. O jurídico, ele trabalha naturalmente. A gente tem o chefe do nosso jurídico, o doutor Caupolican Padilha, uma pessoa extremamente correta, séria, é um acadêmico, né? E, por muitas vezes, eu vi algumas pessoas dentro da coligação querendo incentivá-los a apresentar
algumas peças que ele entendia que não eram corretas. Então, eu confio muito no meu jurídico, confio mesmo. Né? Então, se eles entraram com algum tipo de ação que eu não acompanhei, eu tenho certeza que teve motivo. E a parte da defesa tem que se defender. Né? Não vai falar que eu estou correta, vai ter que falar que eu estou errada, né? Tem que se defender. Candidato, infelizmente, 60 minutos ficaram poucos aqui para a gente certo. seguir. A gente volta. Mas gostaria de agradecer sua vinda aqui ao BNC e colocar sempre o nosso site à disposição da sua candidatura. E queria que a senhora fizesse suas considerações finais aqui nessa entrevista. Bom, então eu queria agradecer vocês que nos acompanharam, agradecer aqui o BNC pela oportunidade de estar falando um pouco do que nós pretendemos para o governo do Estado do Amazonas. E lembrar que no dia 6 de agosto nós teremos uma eleição olhando para o futuro, agradecendo o que já fizeram no passado, mas sabendo que temos outros caminhos, outras oportunidades no futuro. Então, queria convidar todos vocês a irem às urnas no dia 6 de agosto, votar com força, votar com fé, com esperança, votar no 11. Obrigada. Rosiane? Nossa agenda de entrevistas continua, né? Sim, agradecer a participação da candidata e a gente vai, na sequência, entrevistar o candidato Luiz Castro, da Rede. Que já está aqui no BNC. Muito obrigado a você que curtiu e compartilhou nossa transmissão. BNC, você precisa saber.